Olá, sejam muito bem-vindos ao programa especial Anuário do Ceará. A publicação mais antiga do Estado reúne as informações mais importantes de diversas áreas, sociais, econômicas, institucionais, políticas, históricas. Além do exemplar impresso e das informações no site, o cearense também conta com este espaço na TV O Povo para aprofundar os mais diversos assuntos. Nesta edição, vamos falar sobre a representação parlamentar do Ceará. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Cabo Sabino, eleito o mais influente integrante da bancada cearense no Congresso Nacional, apesar de ser seu primeiro mandato. Sejam bem-vindos ao programa especial Anuário do Ceará. Todos os anos, sempre com muito rigor, a equipe de jornalistas que trabalha levantando dados para a publicação do Anuário do Ceará faz também o ranking dos parlamentares mais influentes de nossa bancada, nas esferas municipal, estadual e federal. O resultado deste ano, no Congresso Nacional, apontou o deputado Cabo Sabino com 8 votos como o mais influente. Ele está aqui comigo e é o convidado de hoje do programa especial Anuário do Ceará. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado pela sua presença. E já jogando aqui uma questão. Primeiro mandato, deputado, já conseguiu isso, é uma raridade. Isso geralmente acontece, aliás, na história do Anuário do Ceará, eu não conheço uma situação onde um deputado de primeiro mandato já conseguiu aí obter aí uma boa referência entre seus pares. Lembrando que cada parlamentar, no caso, deputado federal e senador, na representação federal, são 25 membros, cada um aponta 3 nomes. No apanhado geral, saiu a liderança como mais influente o deputado Cabo Sabino, que está aí no primeiro mandato. A bancada hoje do estado do Ceará, a nível federal, na Câmara e no Congresso, é uma bancada atuante, uma bancada muito forte, e que nós temos buscado a cada dia unificar essa bancada, aproximar, trazer essa bancada para que tenhamos pautas sempre de interesse do estado do Ceará, sem colocar à frente os interesses pessoais. E essa capacidade, esse jeito de tratar, de acolhê-los, eu fui eleito coordenador da bancada por unanimidade. Isso quando o senhor é coordenador? Desde quando, deputado? Desde fevereiro. Desde fevereiro passado. É uma outra coisa que também na história da bancada, um deputado que é de oposição ao Estado, no estado do Ceará, de primeiro mandato, também coordenar a bancada do Estado por unanimidade, numa bancada tão eclética como a nossa, também não foi fácil. Mas isso nos fez com que a bancada lembrasse, e é uma estratégia positiva da bancada, por quê? Porque a partir da bancada indica o seu coordenador como o mais influente, isso demonstra também para as próprias autoridades a nível federal e estadual que é uma bancada que está sempre próxima e que o seu coordenador deve ser ouvido, deve ser olhado, né? E dessa forma faz com que a bancada cresça mais, abramos mais espaço para que essa bancada possa trazer mais recursos para o estado do Ceará, possa ser mais ouvida e atender, lógico, os anseios do povo cearense. Quer dizer, uma coordenação de uma bancada federal tão eclética, né, como a do nosso estado lá em Brasília, ela tem um objetivo principal e único, que são os interesses do nosso estado. Aí não se relaciona com as disputas políticas de Brasília ou as disputas políticas ideológicas aqui do Ceará. A questão é o interesse do estado que motiva as reuniões de vocês, não é isso? Exatamente, né? Dos 22 deputados e os 3 senadores, eu acredito hoje uma média de 10 a 11, ou seja, 50% da bancada dos 2 deputados sejam oposição ao governo federal em Brasília. Da mesma forma ocorre com o governo do estado. Mas quando se trata dos interesses do estado do Ceará, é uma bancada unificada. É uma bancada que trabalha muito, é uma bancada que senta à mesa, discute e coloca os interesses do estado do Ceará à frente. Chegam aí juntos a um ministério, por exemplo, buscar lá o interesse do Ceará? Deputado? Sim, o Ministério da Integração foi um dos ministérios mais visitados pela bancada cearense. Forma-se uma comissão? Sim, todos. Nós convocamos a bancada. Aí eu faço a convocação, a bancada vai, inclusive uma participação de senadores. Né? A bancada participa, foi ao Ministério da Integração, quando nós estávamos com a paralisação das obras da transposição do Rio São Francisco, buscando verbas extras. A bancada, por exemplo, ano passado, não sobre minha coordenação, mas sobre a coordenação do deputado José Ayrton, os deputados, a nossa bancada, nós encaminhamos 150 milhões de reais para as transposições da obra do Rio São Francisco. Então,
é uma bancada que ela se une mesmo, ela vai, já sentamos com o Ministério da Saúde, já levei a bancada para o Ministério do Planejamento, enfim, sem falar nas reuniões que nós recebemos, por exemplo, aqui a Associação dos Prefeitos, a PRES, né, a Associação dos Vereadores, vamos receber agora o Instituto Federal do Ceará. Quer dizer, ela não atua só na reivindicação junto ao governo federal, na articulação por liberação de verbas junto ao governo federal. Ela recebe também as demandas, né, tanto de corporações como de instituições aqui do Ceará também que buscam o apoio de vocês em Brasília. Exatamente. Nós escutamos as lideranças aqui no Estado, escutamos as pessoas, lideranças políticas ou não, de segmentos, para que possamos juntos trabalharmos em Brasília essa situação que possa melhorar isso. A bancada, pela primeira vez na história das bancadas do Estado do Ceará, nós conseguimos, esse ano fizemos um encontro aqui na Assembleia Legislativa com a bancada dos deputados estaduais, exatamente para discutir estratégias das questões hídricas no Estado. A bancada cearense, com apenas 22 deputados federais, nós estivemos mais presente na reunião em números de deputados do que a própria bancada estadual, que são 46. Então, mostra que é uma bancada que ela está presente, ela é unida e ela participa. Deputado, como coordenador da bancada, hoje, assim, vamos enumerar 5 pontos fundamentais da atuação de vocês, né, junto ao governo federal, na defesa de interesses do Ceará. Quais são esses 5 pontos que estão pegando, sabe, que mais mobiliza e que mais importa para a gente? A primeira questão foi a hídrica. Eu falo 5 pontos, mas se tiver mais, por favor, fique à vontade, porque às vezes tem coisas tão importantes. O 6º pode ser tão importante quanto o 5º, enfim. Sim. O primeiro ponto foi a questão hídrica. O Nordeste vive um colapso hídrico, né? Uma crise hídrica. Então a bancada, além das demandas para a transposição da obra de São Francisco, a bancada encaminhou esse ano para o Estado do Ceará uma emenda a priori de 112 milhões para perfurações de poços profundos. Esse dinheiro chegou? Houve um contingenciamento, né? Caiu aí para 50%. Nós estamos modificando a emenda para aquisição de máquinas perfuratrizes. Em vez de você dar o poço, a bancada vai doar as máquinas, porque vamos poder fazer muito mais poços. Sim. Né, em todo o estado. Nós temos uma demanda hoje de 2.000... Doar para quem, deputado? Para os municípios. Para os municípios. São 2.360 poços hoje, existe uma demanda, né, reprimida no estado para isso, e com as máquinas perfuratrizes por regiões nós vamos conseguir atingir um número maior e quem sabe substituir os carros-pipas, que na realidade não resolvem, mas os poços profundos vão poder trazer uma resposta melhor à nossa população. Então, ponto 1 principal da atuação de vocês, a questão hídrica. Passamos por uma seca muito grave, né? Se não chover no ano que vem, no inverno do ano que vem, essa situação voltará a ficar tão grave quanto estava antes, né? Então, essa é a atuação mais permanente de vocês. O outro ponto foi saúde. A bancada, além de se reunir com o Ministério, o Ministro da Saúde, onde nós buscamos, inclusive, majorar o repasse do SUS aos hospitais, somente a nível do interior do estado, nós temos uma dificuldade muito grande, a região do Cariri, por exemplo, nós temos hospitais regionais e hospitais que ficam em Barbalha, que atendem as 46 cidades do Cariri, que passam dificuldade, como o Hospital do Coração, o Hospital São Vicente, também, através do próprio presidente do Congresso, senador Eudício Oliveira, conseguimos um aporte de mais de 10 milhões de reais para o São Vicente, encaminhamos emenda para o Hospital do Coração e a bancada mandou ainda ao Estado do Ceará também uma emenda de 112 milhões, que foi contingenciada, ficou 59 milhões para o Estado do Ceará, ou seja, para o governo, para que ele possa trabalhar a questão de saúde dos hospitais públicos estaduais e regionais. Nós temos o caso do Hospital do Sertão Central, que fica em Xeramubim, que não estava trabalhando toda em sua capacidade, finais de semana fechava, à noite também não funcionava. Nós temos uma situação de saúde muito forte em Canindé, com os hospitais filantrópicos. Então, é uma maneira que a bancada colocou como ponto prioritário exatamente, e colocamos na mão do governo do estado, porque o governo do estado tem uma capilaridade maior e sabe quais são as necessidades de quais municípios, e quando se trata dos hospitais regionais, vai fazer com que a população, de uma maneira geral, possa ser atendida. No meu caso, o HGF aqui, onde há uma necessidade de um suporte ao hospital referência.
Então, a bancada trabalhou muito forte a questão da saúde. Então, questão hídrica, saúde... Saúde, outro ponto foi a educação, onde, quando eu cito aqui, além de termos encaminhado emendas para as universidades federais, né, e estaduais também, esse ano a bancada escolheu os institutos federais do Ceará e vai aportar para 2018, com a emenda de 2017, 120 milhões de reais para os institutos. Nós temos aí algo em torno de 33 polos do Instituto Federal do Ceará, mas que há uma demanda muito forte em alguns institutos, sequer está tendo a questão do vigilante, porque não tem custeio para isso, né? E hoje os institutos tecnológicos do Ceará, através da nossa Universidade Federal, os institutos federais, eles têm feito um trabalho técnico muito grande, eles têm aprimorado uma mão de obra muito forte, mas existe toda uma necessidade e com isso, com os 120 milhões, nós sabemos, claro, que vai ser contingenciado, sempre é contingenciado. A necessidade hoje apresentada pelo Instituto foi de 100 milhões, nós vamos atender com 20% a mais, que mesmo sendo contingenciado, com certeza isso vai poder criar novos polos, fazer com que o já existente trabalhe na sua plenitude, trazendo um retorno muito forte da parte tecnológica ao Estado do Ceará na parte de educação. Meta 4, deputado. A meta 4 é exatamente a questão de infraestrutura. Obras de infraestrutura do Estado. Obras de infraestrutura do Estado e nos municípios. Né? Metrô de Fortaleza, por exemplo, essa complicação, essa complexidade, vocês estão trabalhando em cima disso, deputado? Olha, o metrô é um ponto que nós ainda não trabalhamos, porque não fomos ainda demandados pelo governo do Estado. Mas nós temos trabalhado na questão de infraestrutura, num todo, junto às prefeituras, junto aos municípios, junto às regiões. A bancada cearense, ela já encaminhou de bancada individuais e emenda de bancada ao longo desses 3 anos, nós já encaminhamos mais de 2 bi ao Estado do Ceará, quando se soma de emendas individuais, emendas de bancada e emendas extras, que são aquelas que ultrapassam as emendas individuais e de bancada. É uma bancada que trabalha muito forte nesse segmento da infraestrutura, dessa questão. E temos 30 segundos para acabar esse bloco, se tiver um quinto tema. O quinto é a segurança pública, né? Nós estamos encaminhando para o Estado do Ceará agora, em 2018, mais 120 milhões para equipamento e estruturação na área de segurança pública da região metropolitana e junto ao governo do Estado. Ok, deputado, nós vamos fazer agora uma breve pausa e o programa especial Anuário do Ceará volta em instantes. E lembrando que quem consultar o Anuário do Ceará no site ou no impresso verá lá todo o perfil de nossa bancada, como eles atuam, quem é quem, enfim, essas informações que são bastante pertinentes para que os cidadãos, os eleitores conheçam seus parlamentares. Voltamos já. Estamos de volta com o programa especial Anuário do Ceará, hoje recebendo o deputado federal Cabo Sabino do PR, ou ainda do PR, depois eu vou perguntar a ele sobre isso, eleito parlamentar mais influente da bancada cearense no Congresso Nacional. Governo Temer, aí vocês pegaram aí um misto de Dilma, aquela crise horrorosa, e depois o atual presidente Temer, né, que acabou assumindo o poder no Brasil. Diferenças de relacionamento, deputado, como é que tem sido a relação das nossas necessidades, né, levadas pela bancada com o governo Temer? Tem sido um governo muito mais receptivo, isso é fato. Com todas as dificuldades, com toda a sua impopularidade, com ações que eu mesmo coloco contrário, mas quando se trata da receptividade das necessidades do Estado do Ceará, tem sido um governo de muito mais flexibilidade, de muito mais receptividade à própria bancada num todo, e tem liberado muito mais verbas para o Estado do Ceará, e na individualidade ele tem uma receptividade muito maior dos parlamentares que o governo anterior. Então é uma relação também tranquila, né, racional, de acordo com as necessidades e, enfim, nesses episódios recentes aí que o presidente precisou de apoio de deputados para não virar possivelmente réu no Supremo, precisou do apoio das bancadas. O senhor foi abordado, por exemplo, deputado? Sim, todos fomos. Eu recebi ligação pessoal do presidente nesse sentido. E qual foi sua atitude mesmo em relação a isso? Disse a ele que orasse a Deus e pedisse sabedoria.
E quanto ao voto? Eu votei a favor do prosseguimento da investigação. Mesmo sendo do partido que está ali na base do presidente. O partido fechou questão. Mesmo assim, eu votei contra a vontade do partido. É por isso que o senhor vai sair? É um dos motivos, né? O partido, ao longo desse ano de governo Temer, e eu disse isso à direção nacional do partido, faltou coerência. O partido começou na base do governo do PT. O Lula tentou 3 vezes a eleição e não conseguiu, e com o PR, que foi José de Alencar, foi o primeiro vice-presidente, né, de sucesso dessa luta do PT de assumir o Brasil. E o PR passou 13 anos ao lado desse governo, sendo base, não fechou questão no impeachment da presidente Dilma, e há um ano na base do presidente Temer fecha a questão, né, querendo obrigar todos os deputados a votar favorável ao governo quando se tratava de uma denúncia, né, de corrupção, e eu achei incoerência do partido no fechamento de questão. Mas tenho tido divergência do partido nas questões de votações das reformas, como foi a questão da reforma trabalhista, terceirização. O senhor foi contra a reforma trabalhista? Fui. E fui contra a terceirização também. E isso gerou um desgaste. Então, a minha maneira de trabalhar, de atuar, eu trabalho muito no segmento da representatividade da classe trabalhadora, e isso o PR não tem entendido, pelo menos nacional. Não tenho nenhuma divergência de Estado. No Estado tem um relacionamento excepcional. Se pudesse dividir o PR Estado e o PR nacional, eu jamais sairia do PR. Mas o seu caminho, então, está em busca de um novo partido, e após apenas 2 anos e meio de mandato, né? Sim. E a sua filiação vem de... Tem o quê? Tem 4 anos de filiação ao PR, no máximo, né? Eu acredito 3,5. 3,5. O senhor não tem medo de traçar um caminho aí já muito comum na política brasileira, que às vezes jovens políticos aí, que acabam tendo já 4 partidos ao longo de menos de 10 anos de exercício de mandatos políticos? Isso não é perigoso, deputado? Eu acho que a maior característica nossa como político tem que ser a nossa seriedade, tem que ser a nossa honestidade, tem que ser a nossa coerência. Eu costumo dizer que não tem sido os políticos que têm perdido as suas bandeiras, mas os partidos. Como é que eu sou um partido, passo 13 anos num governo de esquerda, trabalhando com esse governo, quando esse governo é tirado, eu digo tirado porque não concluiu. Sim, é um impeachment, né? É impeachmentado. No outro dia eu estou na base de um governo de direita, e passa a ser mais fiel ao governo de direita do que eu fui do governo de esquerda. Então, onde é que está a ideologia nesse sentido? Então, hoje nós buscamos um outro partido nesse sentido que esteja mais próximo da gente, que nos deixe à vontade naquilo que nós votarmos, naquilo que nós acreditamos. O senhor aqui no intervalo antes do programa citou uma possibilidade, né, do Podemos, né? O Podemos, que é o antigo PTN, né, e essa articulação está sendo feita pelo senador pelo Paraná, que está articulando, não é isso? Tem uma articulação para ter um candidato a presidente? Hoje o presidente do partido é a deputada federal, a Renata Abril, né? O Álvaro Dias, que é senador, se coloca como pré-candidato à presidência da República, mas o Álvaro Dias não é o presidente do partido, né, busca nesse sentido. E o que nos chama a atenção no Podemos hoje é que ele não é nem de esquerda, nem de direita, mas hoje ele é um partido que ele é de causas, de bandeira da população. Então, existe toda essa conversa a priori de nós termos liberdade para votarmos nas questões de Brasília, das votações, de acordo com aquilo que nós acreditamos ser o melhor para a população. Certo. E aqui no Ceará, a sua posição é de oposição? Olha, ou não? Já está mudando, muito, deputado? Depende muito como se chama oposição, como se faz oposição. Oposição é oposição, né, deputado? Não, olha, oposição pela cor do partido eu não faço. Oposição porque alguém do meu partido não gosta de ciclano, porque o partido B, que é do grupo de oposição... Oposição é uma coisa absolutamente natural das democracias e necessária. Eu não né, faço deputado? oposição pessoal. E nem faço política com rancor.
não trabalho dessa forma. Nem a minha pergunta se é pessoal, não, deputado. As oposições, elas são absolutamente necessárias na democracia. É importante que ela exista. E eu pergunto, a sua posição no Ceará é de oposição ou não? Aquilo que o governador Camilo Santana fizer de bom, eu tenho a sensibilidade de elogiar. Aquilo que ele fizer de ruim, eu tenho a mesma sensibilidade e a legitimidade de criticá-lo. Tenho um bom relacionamento com o governador Camilo Santana, não sou sua base, estou num grupo de oposição e pretendo permanecer dessa forma. Né? Mas se o grupo de oposição também perder a coerência, eu não permaneço com o grupo. Ok, mas a tendência aqui sua é apoiar um candidato de oposição ao governador Camilo Santana ou não? Dependendo quem seja o candidato da oposição, caminho. Certo. Né? Dependendo quem seja, eu fico neutro. Eu tenho independência. Então isso eu quero continuar tendo. É um mesmo filiado a um partido, se declara um político independente. Sou independente. Que vai, de acordo com as circunstâncias, vai se movendo. Quem manda em mim é a minha categoria. Eu fui eleito por uma categoria policial militar, todas as pessoas sabem disso, área de segurança pública. Quem fizer por essa categoria pelo estado do Ceará tem meu respeito. Quem não fizer, nem tem meu respeito, nem estarei do lado. E a sua relação com o capitão Wagner, que foi sua dobradinha importante, os dois se elegeram com uma grande votação, capitão Wagner, deputado estadual, ela permanece independentemente de qual seja a sua escolha partidária. Sim, o deputado estadual capitão Wagner, meu amigo, meu irmão, tenho ele como meu líder político, é uma grande pessoa, uma grande figura. O fato de eu estar indo para um outro partido não nos tira de forma nenhuma essa aproximação. Talvez nos aproxime mais ainda. Ok. Em relação à corporação militar, que o senhor diz que é quem manda no seu mandato, como é que está a relação em relação ao governo do Estado? Pacificada, está tranquila? Já foi muito complicada, né, na época do governo Cid. Hoje é uma coisa mais tranquila, mas ainda restam rusgas e críticas e conflitos e confrontos. Ainda tem muitos pontos a serem alcançados, né, pela categoria. Entendemos também que o governo não pode fazer tudo do dia para a noite, mas é um governo que tem tido uma aproximação, sim, que tem aberto um canal de diálogo, que tem beneficiado a categoria naquilo que tange a ascensão profissional, que são as promoções. Houve uma majoração salarial, não dentro do esperado do que a categoria queria, mas isso também não cessa as negociações para que continuemos melhorando nisso. Houve uma pequena melhora naquilo que se tange a jornada de trabalho, né? E nós estamos buscando com que o Estado possa cumprir uma própria lei dele, que é regulamentar essa jornada de trabalho dos profissionais de segurança pública e também, claro, que haja um olhar especial para o interior do Estado, porque nós temos uma deficiência muito grande de instalações físicas no interior do Estado e é necessário ser feito isso. Eu mesmo já me coloquei à disposição do governo para ajudar também naquilo que nós tivermos e pudermos, às vezes até com emendas parlamentares, para poder melhorar a questão de estrutura da Polícia Militar. Fato é que a bancada sensivelmente nos ouviu e vamos estar encaminhando 120 milhões de reais do governo do Estado só para a questão da segurança pública. Vamos voltar para Brasília, deputado, coisas importantes acontecendo na Câmara dos Deputados, entre as quais uma tentativa de reforma política, né, que mexe já diretamente com a vida política do país a partir das próximas eleições. E passou aí apertado uma ideia de distritão, a meu ver, fragiliza muitos partidos, personaliza muito a política brasileira e há uma montanha de recursos públicos para financiar as campanhas eleitorais. Como é que o senhor está vendo isso? Eu já denunciei isso bem antes disso acontecer na Câmara, no plenário e alguma entrevista que dei. Para mim é uma afronta ao povo brasileiro, a questão do fundo eleitoral. Estão criando um fundo de 3,6 bi para 2018, a priori seria de 2,2. O senhor era a favor do fim da doação das pessoas jurídicas? Sim. E como é que financia a campanha se não tem dinheiro da pessoa jurídica e nem tem dinheiro público? Quem quer ser candidato tem que ser financiado com seu próprio dinheiro e com os filiados. Quem quer eleger seus representantes, financie seus representantes. Como é que um presidente da República vai fazer campanha num país dessa dimensão sem dinheiro, deputado? E o partido dele? Ele precisa de um partido, precisa.
Ele tem os seus... Os partidos vão tirar dinheiro de onde, deputado? E o fundo partidário? Você acha que é quanto de fundo partidário? Não, o senhor acha que o fundo partidário resolve uma campanha presidencial no país, então? E o povo vai ter que pagar? Porque... Não. Eu estou fazendo as perguntas porque eu não tenho as respostas. Eu não tenho essas respostas. Né? O que existia, um financiamento privado, deu problema. Acabaram com o financiamento privado. Aí cria um público que também ninguém quer, ninguém gosta. Aí a minha pergunta é, como é que você vai fazer campanha no país com a dimensão continental que o Brasil tem? Pronto. Na minha versão, você está dizendo que é a sua, estou dizendo a minha. Na minha versão, quem tem que fazer é os seus filiados dos seus partidos. Você quer eleger seu presidente, o partido tem que ter bandeira e tem que ter filiado. Se ele não tem uma bandeira e não tem seus filiados, que partido é esse? Então, esses são seus filiados que têm que patrocinar. Nós estamos falando de um fundo bilionário, amigo, nada mais, nada menos, em 4 anos, de 12 bilhões e 800 milhões. Quando eu adiciono isso ao fundo partidário, eu vou para 15 bilhões em 4 anos. É um absurdo. Tá? Então, assim, nós estamos com viaturas da Polícia Rodoviária Federal porque não tem combustível parado. Mas vai ter 15 bilhões para financiar a campanha política. E aí é o seguinte, por que não se muda a maneira de fazer política no Brasil? Por que a campanha política não pode ser apenas por redes sociais, pelo rádio, pela TV e através de Santinho? Por que eu tenho que ter 1.001 ativistas pagos com mais de salário mínimo? Né? Tem então, que fazer as viagens e tudo. Se enxugar, se faz a campanha. Faz, deputado, da maneira, vai fazer a campanha. Evidentemente que o Caixa 2 vai ter um grande peso nessa história aí, vai virar uma questão policial, mas isso aí é outro drama, deputado. Infelizmente acabou o nosso tempo. Eu tenho 46 anos e eu tenho a impressão que o Caixa 2 tem 460. Então pronto, vamos continuar do jeito que estava antes. Nós temos, na minha opinião, e é uma humilde opinião nesse sentido, acabar com a doação privada foi um erro e vai levar a mais Caixa 2, mais e mais e mais. Mas isso aí é uma questão muito polêmica, deputado. De fato, nós precisaríamos de muito mais tempo para discutir isso. Finalizamos o nosso programa. Eu vou criar outra oportunidade para a gente tratar desse assunto, lhe prometo. E agradeço demais a sua presença e parabéns pela indicação e pela menção dos seus companheiros de trabalho lá na Câmara dos Deputados e no Senado como uma referência de trabalho. O Ceará precisa disso. Eu que agradeço o Grupo Povo de Comunicação e a Fundação Demócrito Rocha. Programa especial Anuário do Ceará de hoje fica por aqui. Eu agradeço a companhia de cada um de vocês e até a próxima edição.